tratar o outro, predisposição para fazer o bem a quem quer que seja. E olhe que para se fazer o bem, a gente nunca se arrepende. Em se fazendo aquilo que é ruim, 5 minutos depois, pouco tempo depois, a pessoa se arrepende. Puxa vida, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Eu poderia ter procedido de outra forma. E de mais a mais, eu sou um cristão, eu sou alguém que vai para o céu, eu estou sendo trabalhado, mas não estou atentando para o trabalho que está sendo ministrado sobre a minha alma. Então é preciso que haja em nossa alma, em nosso ser, no âmbito da nossa vida, uma predisposição para a chamada benevolência. Benevolência. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Agir com misericórdia traduz-se sentir com o coração a dor dos outros. Tem gente que nada com a vida de ninguém, cada um cuida de si, cada um é maior, cada um sabe, uma vez que tenha sido esclarecido. Mas tem gente que gosta de novela, essas novelas podres, diabólicas, infernais. E eles são tão assim, concentrados, que quando veem aquelas cenas, eles vertem lágrimas. Você dá um paninho para estar secando o rosto. Dá pena de tanta falta de compreensão das coisas. Sabendo que aquilo é uma mentira tremenda, é uma coisa infernal, tremenda, que vai prejudicar horrivelmente a pessoa. Mas a pessoa não é capaz de chorar por uma coisa que seja real. Chora por um cachorrinho, não tem nada com a vida do bichinho, até gosta dos animais, mas não chora por um ser humano que vai para o céu. Não tem o sentimento que Jesus teve, que olhando lá no Monte das Oliveiras, lá para Jerusalém, lá embaixo, vendo aquelas pessoas a quem havia enviado vários pregadores, e ele chorou sobre eles, e ainda lamentou, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes. Curioso, irmãos, fazer até o estudo do Novo Testamento, para você procurar Jesus alegre nesta terra, cumprindo a sua missão, ou encontrar Jesus triste, chorando. Você vai ver que 90% do ministério dele foi lágrimas. Jesus sofreu como nunca, como ninguém, por causa de mim e de você também. Ele chorava em ver as pessoas a quem ele amava, em quem ele cuidava, e não querendo aceitar a vontade dele. Então nós não podemos, com os nossos olhares, com as nossas formas de ser, nós não podemos afastar mais, gente. Nós temos que aproximar-nos. Temos que ser como bons pescadores, saber jogar isca certinha, ficar em silêncio, aguardar o bom peixe, aguardar aquele que é enviado pelo Espírito Santo, porque quem ganha almas é sábio. E nós não somos de outra forma, nós somos sábios, porque sabemos respeitar os limites, sabemos respeitar as pessoas, sabemos amá-las com o amor de Jesus, sabemos usar as nossas mãos, o nosso corpo, como parte do corpo de Jesus, que somos a terra, ele é o cabeça, nós somos o corpo, para fazer a obra que ele deixou para que fizéssemos. Jesus está vindo, e eu acho que todos nós devemos ir com ele. Vai ficar difícil se um de nós ficar. Vai ficar muito complicado se dos poucos ou muitos que aqui estamos hoje à noite ficaram.
Porque Jesus não tem preferidos. Jesus não escolheu esse em detrimento daquele outro. Jesus escolheu todo. De tal maneira amou Deus ao mundo. É homem, é mulher, criança, sei lá, todas as raças, todas as línguas. Deus ama. A gente não merece, mas Deus é fabuloso. Deus é fantástico. Aleluia. De tal maneira Ele nos ama, que Ele é capaz de simplesmente dar tudo para a nossa salvação, não querendo que nenhum de nós se perca. Essa questão é um olhar para o vizinho. Os meus vizinhos, está difícil. E eu às vezes quero até falar com eles. E os meus filhos às vezes dizem que eu sou meio coisa. Eu estou falando com eles. Eles não estão entendendo muito bem, mas está importante eu falar a língua do amor. Eu faço o gesto do amor. E os caras não têm como. O Jaime está me dando umas instruções aí, mas não aprendi ainda. Mas eu já dei até o livro do pastor Henrique para um deles lá. E ele ficou feliz da vida, pelo menos parecia. Parou o que estava fazendo, foi guardar o livro, voltou e toda hora que sai na porta ele me apanha com a mão. Nós temos que olhar para os nossos vizinhos. Se for possível, para dentro dos olhos deles. Tá certo? Temos que olhar também para as outras pessoas. As outras pessoas. O irmão, por exemplo, o estranho. Você entra no meio de uma multidão, você só é mais um. Assim a gente se sente. E às vezes se sente até bem coisa, porque as pessoas são enormes. E elas se aparecem maiores ainda quando você as desconhece. Mas você lá no meio, vai vazando, vai saindo lá na frente. Ame as pessoas. E às vezes eu olho para elas e fico pensando assim: isso aqui também vai para o céu como eu. Não vai para o inferno. Porque o céu, com certeza, é bem maior do que o inferno. No céu, com certeza, vai ter muito mais gente lá no inferno. Para a glória do Senhor. Amém. E essa é a nossa família. E isso é a família de Deus. Amém. Mas o que é que nós temos que fazer? Cuidar de todos eles. Contar um por um, como o pastor faz com as ovelhas. Faltou uma, 99 estão seguras, mas está faltando uma, o pastor vai atrás dela. Aquela precisa de você. Mateus 5, verso 7, dá uma força para nós nessa área aí. Mateus 5, verso 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Interessante que o Senhor Deus, em Miqueias, diz que Ele quer coração contrito, Ele quer pessoa verdadeiramente achegada a Ele. Ele não se agrada de um rio de óleo, ou de um rebanho inteiro sendo sacrificado. Ele quer coração. O seu coração no corpo é um órgão que representa a vida. O nosso coração, se eu não estou enganado, é a única coisa que Deus pede de nós. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Esse coração, quando é entregue a Ele, é tornado um coração amoroso. Coração que era de pedra, que era de qualquer outro artigo, que agora mudou para um coração de carne.
coração sensível, coração que sente a dor, não própria apenas, mas a dor dos outros também. Então, filho meu, dá-me o teu coração. O que eu devo fazer, Senhor, para ser salvo? Fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você quer fazer alguma coisa? Não tem que fazer nada. Tudo já está pronto. Basta crer. Somente crer em Jesus. Pronto, não tem dificuldade. Você pode até ser batizado. Ou se não for batizado, ainda tem, você pode ir para o céu a si mesmo. Porque o batismo não salva ninguém. Última coisa, que andemos humildemente com o nosso Deus, sem soberba, sem presunção, sem seguir os nossos próprios rumos e vontades, mas seguindo o que está em Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nem é o reino dos céus. O reino dos céus é aqui mesmo, aqui embaixo. Mas o reino de Deus é um pouquinho mais acima. Sem soberba, sem presunção, sem seguir os nossos próprios rumos, as nossas próprias vontades. Há uma ilustração que acredito que está até careca de ser mencionado, mas cabe aqui. Um pseudo-cientista foi para o Amazonas e lá ele queria acrescentar coisas à sua tese que iria escrever. E esse cidadão, andando pelo maior rio do mundo, em extensão e volume d'água, pelas ribeirinhas por ali, então pegou um dos matutos, dos ribeirinhos, a canoinha, e ele quis crescer para cima do pobre coitado que só sabia mesmo remar, talvez nadar um pouquinho. De vez em quando ele soltava as dele. Você conhece, por exemplo, amor platônico, sabe o que é isso? Você conhece, mas esse ponto da ciência, com essa filosofia, não sei o quê, o matuto só dizia, não sei. Não sei, não, senhor. E de repente armou-se o maior temporal e aquelas águas se tornaram revoltas. E o matuto se dirigiu ao cientista: o senhor sabe nadar? Ele disse simplesmente não. Falei, dá licença, porque eu sei. Acho que está pesquisando até hoje. Fundo do Amazonas. O grande mandamento, e primeiro mandamento, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Jesus disse: e o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será difícil para nós, irmãos, uma coisa dessas? Você amar muito a Deus, ao ponto de a sua vida, enquanto você faz o seu trabalho, sua tarefa, você está só pensando nele, está só cooperando com ele, participando, pedindo força a ele. Se é complicado isso, é muito difícil para nós, os crentes, fazermos isso. Fazemos de Jesus o nosso sócio permanente, o nosso sócio presente, para ouvirmos todo o recado que ele tem, toda a orientação que ele tem. Seria difícil? Acredito que não. Para isso, nós confessamos Jesus, nós declaramos que Ele é o nosso Deus, porque o Senhor Deus requer de nós. Um pouquinho mais difícil seria amar o outro.
estender a nossa mão ao outro. Isso é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não teria determinado para nós. Jesus não teria feito tantas recomendações em relação ao próximo. Eu não sei o grau de cada um de vocês, cada um sabe de si, mas eu amo as pessoas, mesmo sem as conhecer. Eu desejo que essas pessoas sejam tão felizes quanto eu, ou mais. Que calme do Senhor Deus toda graça, toda misericórdia. Porque Deus ama as pessoas de igual modo. Não tem os preferidos, não tem aqueles em que Ele chama de meus queridinhos. Ele ama todos, sem exceção. Eu só queria, encerrando, dizer que nos primeiros séculos, reconhecidos estudiosos da história, havia os gladiadores. Não eram bem Olimpíadas, mas mais ou menos o princípio delas, como se fossem as Olimpíadas. Então havia nas arenas as brigas, as lutas, espada eram os gladiadores e toda forma de competição do físico. Então os grandes colocavam os escravos selecionados para brigar, para promover o espetáculo em que eles estavam apreciando. Isso não é diferente hoje nas competições, nas lutas de hoje. Mas observe que o vencedor daqueles duelos, ele era, depois de tudo, ovacionado. Todo mundo carregava bem alto, batia o palma, dava um prêmio e coisa parecida. E aquele que era vencido, ele se encaminhava para um canto meio escuro e lá ele era executado. Era morto. Não valia para nada. Assim, ainda em alguns estados do Brasil, se faz como o boi, quando bota os animais para brigar. Aquele que perde, então é executado e tal. Mas isso aqui era muito comum nos séculos, 2 primeiros séculos do cristianismo da nossa era. Um certo monarca, com gesto de humor, por vezes, marcava com aceno positivo para o perdedor, lhe dando segunda oportunidade de defender-se ou de lutar de novo e sair daquela iminente morte que já estava cheirando sangue ali perto dele. E ele então tinha oportunidade de lutar mais uma vez, e desta feita já estava perdido. Ele poderia dar tudo que tinha para poder sair daquela. Observe que esse gesto do monarca pode representar muito bem Efésios 2,5, que diz assim, que Jesus fez isto mesmo para conosco, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, e declara Paulo pelo Espírito Santo, pela graça sois salvos. Irmãos, a graça de Deus nos alcança. Nós não estamos brigando com ninguém, lutando com ninguém, senão com Satanás, com as forças do inferno. Nós estamos sendo preparados por Deus para o céu. Se merecemos o céu, nós vamos para lá. A graça do Senhor Jesus Cristo nos atingiu. Nós somos privilegiados porque alcançamos esse privilégio, que é oferecido ainda para muita gente mais. Então nós devemos viver intensamente o tempo que nos resta sobre a terra. Pode ser muito, pode ser pouco. O tempo que nos restar sobre a terra, vamos
Vamos viver para Jesus. Vamos viver para o próximo.